Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho. O TV Notícias começa agora e com muita informação para você. A comunicação em braille, técnica que pode ser aprendida por qualquer pessoa e melhora a vida dos deficientes visuais e de toda a família. Professores da universidade desenvolvem pesquisa com caramujos. O objetivo é controlar a esquistossomose no Brasil. Em uma reportagem especial, você vai ver como fazer o uso correto dos suplementos alimentares, febre principalmente entre os jovens e atletas. E mais, como garantir a tranquilidade dos cães e outros animais que sofrem muito com o barulho comum no mês das festas juninas. Tudo isso e muito mais no TV Notícias, que está no ar. A comunicação em braille ajuda e muito na socialização e até na qualidade de vida de deficientes visuais e da própria família dessas pessoas. A técnica pode ser aprendida por qualquer pessoa e nem é tão difícil assim. É o que você vai ver na reportagem a seguir. O senhor Ormano perdeu a visão em 2004 quando descobriu um tumor na cabeça. Em 2008, começou a aprender braille aqui na Deviúde, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia. Não é tanto difícil não, a gente aprende, vai fazendo. Mas escrever, ainda não aprendi. Escrever, não. Nome, não. Mas dizem que é mais difícil, mas com certeza é. Mas vai aprender, né? Vai ter que fazer o estudo completo, né? Quem ministra as aulas é o José Onésio. Cego há mais de 20 anos, perdeu a visão por conta do glaucoma, mas isso não impediu o professor de atuar no mercado de trabalho. Todas as terças, ele ensina aqui a alfabetização em braille. A alfabetização em braille ela vem através de um aparelhinho chamado reglete, que a gente coloca sobre o papel para sair as letras vazadas, que as pessoas falam em alto relevo. E aí é que se inicia a fazer o braille. A gente inicia o braille pelo alfabeto. O problema de visão da Marluce começou aos 17 anos, por conta de uma doença genética. Hoje, ela enxerga aproximadamente 5%. Toda terça-feira, ela sai de Monte Carmelo para assistir às aulas. Aqui, a dona de casa aprende a ser mais independente nas atividades do dia a dia. Vai ajudar no meu dia a dia, né? Então vai ser muito bom eu aprender a ler e escrever em braille, né? Para mim não ter dificuldade e poder ler minhas coisas, né? Não ficar muito dependente das pessoas. Andar sozinhos, ter atenção na hora de conferir o troco nas compras do supermercado, são lições do curso, além das aulas de português e matemática. E um detalhe importante, não precisa ser deficiente visual para participar, basta ter interesse e vontade de aprender braille. Quando a pessoa aprende a ler, ele muda tudo na vida dele. Ele vai ter como comprar um remédio sem ninguém passar ele para trás, um produto de beleza também, você pode ver que várias caixinhas de produto de beleza tem. O braille, a pessoa vai ver que ele está comprando, levando realmente aquilo que ele está querendo. Então ajuda muito, ajuda em tomar ônibus, ajuda em olhar um passaporte, e viajar para outra cidade. O ensino ajuda muito. Eles precisam trazer documentação. Se não for deficiente, só a documentação. Agora, se for um deficiente, eles têm que trazer a documentação e o laudo médico para ser associado. Para Giovanni, não importa quanto tempo vai demorar. Ele quer e vai aprender tudo. Quero aprender do começo ao fim. E olha só, tem vaga disponível para as aulas de alfabetização em braille. Quem tem interesse pode procurar a associação, na Avenida Segismundo Pereira, número 1355, no bairro Santa Mônica. O telefone de lá é o 3236-1774. Um estudo importante com caramujos está sendo desenvolvido por professores pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. Eles analisam a espécie mais importante na transmissão da esquistossomose. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá, Flávia, a todos que acompanham o TV Notícias. O projeto é desenvolvido por pesquisadores da UFO desde 2012 e para saber mais detalhes, eu converso com o Matheus Gomes, que é professor do Instituto de Genética e Bioquímica da UFO, Campus Patos de Minas. Professor, conta pra gente, essa pesquisa começou em 2012, com qual objetivo inicial? Sim, começou em 2012 na UFO Patos de Minas, no Laboratório de Bioinformática. Juntamente com o professor Laurêncio Amaral,
da Faculdade de Computação, também da UF Patos de Minas. Esse trabalho foi realizado junto em colaboração com pesquisadores do mundo inteiro, liderado pelo professor Adema, da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, né? Foram mais de 50 laboratórios, mais de 120 pesquisadores que trabalharam em conjunto para análise e sequenciamento do genoma do caramujo, né, Bionfalaria glabrata, que é o vetor intermediário da doença esquistossomose. Uma doença bem recorrente no país. Sim, não só no país, mas também no mundo. Hoje, mais ou menos 200 milhões de pessoas estão infectadas com este parasito e no Brasil estima-se que aproximadamente de 5 a 10 milhões de pessoas possuem a doença. É uma doença de importância na saúde pública, porque acomete principalmente pessoas com saneamento básico precário, pessoas uma classe inferior, da classe pobre. Professor, quais são alguns dos resultados que vocês encontraram ao longo desses anos de pesquisa? Na verdade, o sequenciamento do genoma é o passo inicial para o estudo de prováveis moléculas que podem auxiliar no processo de busca de alvos para o controle da doença. Então, esse trabalho ele é muito importante porque ele vai servir de base para estudo no mundo inteiro. Falando em comunidade científica, os professores, estudantes que gostam de pesquisar sobre o assunto podem conferir mais em uma publicação feita em uma revista específica. Conta pra gente, professor. Sim, essa publicação do genoma, da análise do genoma, foi publicada na revista Nature Communication, né, uma revista muito importante para a nossa área, que tem uma distribuição e um alcance muito grande. Então, isso favorece, né, a disseminação da pesquisa, favorece a utilização também dos dados para poder auxiliar em outras pesquisas. Então, quem tiver interesse pode acessar, né, o site da Nature, que vocês vão encontrar lá, né, o estudo do genoma de Bionfalaria glabrata. Muito, muito legal, né, é uma leitura interessante e muito rica. Professor Matheus, muito obrigada pelas informações. Parabéns a você e todos os envolvidos na pesquisa. É com você, Flávio. Depois do intervalo, estudantes da universidade estão tendo aulas de dança de graça, ministradas voluntariamente por outro estudante. E ainda, como fazer o uso correto dos suplementos alimentares. O TV Notícias volta em um instante só. Até já. Dançar pode servir apenas como lazer ou socialização, mas faz um bem danado, principalmente para os estudantes da universidade. E olha, eles agora têm aulas de dança de graça e lotam a quadra, acompanham os movimentos do professor. Todo mundo prestando atenção no passinho do professor. Alunos de vários cursos da UFO reunidos para dançar e, claro, se divertir. A Taici é estudante de medicina veterinária e novata aqui. A jovem saiu da academia e não perdeu tempo, foi direto para a aula. Eu já faço academia aqui, aí eu descobri a dança aqui pelo Facebook e fiquei olhando ali de cima. Aí é muito divertido, né? Vejo que o pessoal se diverte muito. Eu falei, não é o ideal, assim, para ganhar massa, mas eu vou mais pelo divertimento e conhecer novas pessoas. Quem teve a ideia de oferecer as aulas foi o Jefferson. O estudante de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações da UFO faz parte do diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade, que serviu de apoio para que ele conseguisse o espaço físico e o material para as aulas. Nas férias eu fiquei um bom tempo ocioso e aí eu resolvi fazer umas aulas na academia. Eu fazia exercício físico e sobrava bastante tempo, a gente fazia aula de dança lá. E eu gostei bastante, tive um professor muito bom lá e foi isso. O Jefferson mal divulgou o projeto e já recebeu centenas de inscrições. Além do estudante, essa jovem também aderiu à ideia e decidiu ser voluntária e auxiliar os alunos nas coreografias. As
aulas são direcionadas à comunidade acadêmica e acontecem todas as segundas e quartas-feiras no Centro Esportivo Universitário do campus Santa Mônica. No momento, aproximadamente 150 alunos estão participando. A gente lançou a ideia para a PROAI e para a Dieso e eles cederam espaço físico para a gente tem o horário semanal já marcado e assim, a gente abriu inscrição para todos os alunos da UFA se inscreverem. E aí as aulas já estão rolando desde o começo do semestre. Então, se algum aluno que não ficou sabendo da inscrição quiser vir participar, a gente acolhe ele também. O Brian, que estuda engenharia elétrica na UFO, está firme na dança desde que começaram as aulas, em abril. Além das amizades também, é bom para distração. Tanto em semana de prova e tudo, e é convivência também. Ajuda bastante a fazer exercício físico. É uma coisa bem legal. Eu recomendo para todo mundo. Quem tiver interesse em participar das aulas, pode entrar em contato com o Jefferson pelo telefone 984154681. E agora nós vamos falar de saúde. Principalmente atletas que buscam alta performance em treinos e competições não abrem mão do uso de suplementos alimentares. Mas vale a orientação de um profissional para evitar efeitos colaterais prejudiciais à saúde. No tatame, Thiago mostra força e muita agilidade. É atleta de jiu-jitsu desde o ano 2000. 3 anos depois, venceu o Campeonato Brasileiro. A última competição foi em Las Vegas, em 2016. Conquistou o 2º lugar na categoria adulto peso médio faixa preta e 3º lugar na categoria absoluto. Conta porque decidiu se tornar um atleta de jiu-jitsu. Comecei no karatê de criança, com 6 anos, depois eu treinei Kung Fu, isso em Monte Carmelo, minha cidade natal. Depois que eu mudei aqui para Uberlândia para estudar, foi que eu conheci o jiu-jitsu. E me apaixonei pela arte, e a partir de 2003, foi quando eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro, eu decidi que queria viver de jiu-jitsu. E de lá para cá eu fui sempre me especializando, indo em São Paulo buscar treino, aprendendo judô com os outros professores de judô aqui da cidade. E estamos aí hoje com uma equipe bem grande, formando outros atletas. Thiago treina de 2 a 3 vezes por dia. Participa de competições ao longo do ano e é professor de jiu-jitsu e judô. Para dar conta da rotina puxada de treinos, usa 5 tipos de suplementos. Como o corpo vai cansando muito, a gente vai desgastando muito, a gente precisa se recuperar mais rápido para a gente treinar de novo, ou no mesmo dia ou no outro dia. Por isso, tão importante a utilização dos BCAAs, dos aminoácidos, dos BCAAs, as proteínas que a gente encontra nos whey protein, e também a questão da resistência corporal, que aí a gente entra com a vitamina C e a glutamina. Em busca de obter resultados mais rápidos e uma melhora na performance, alguns atletas investem em suplementação. Mas antes de ingerir os suplementos, é importante buscar ajuda profissional. É importante que o atleta, quando ele quer iniciar uma suplementação, ele procure um profissional, que a gente vai avaliar todo o hábito alimentar desse atleta e ver se há necessidade de suplementar. Porque o suplemento, ele é um complemento. Então, o atleta, ele tende a ter uma necessidade aumentada de proteína, às vezes de carboidrato. A gente avalia o recordatório alimentar e encaixa o suplemento onde melhor for para atingir o resultado que ele quer. A nutricionista alerta que é importante saber dosar a quantidade. Se usado em excesso ou fora de hora, os suplementos podem acarretar efeitos colaterais. Em alguns casos, também é necessário aumentar a ingestão de água. Tudo vai de acordo do objetivo. Vamos supor, a pessoa é sedentária, mas ela tem o objetivo de ganhar massa magra. Então, o principal estímulo para isso é o exercício físico. Então, a gente vai recomendar que ele procure um educador físico, que ele comece a fazer o exercício físico, porque é a partir daí que a gente aumenta a necessidade proteica, de carboidrato e de outros nutrientes para estar suplementando. Se eu só suplementar uma pessoa sedentária, ela vai estar até jogando aquilo fora, excretando, o organismo ele vai estar sobrecarregado, então não tem necessidade. O ideal mesmo é que ele procure um profissional, nutricionista, para orientar a suplementação, o educador físico para orientar a atividade física e alinhar as duas coisas para ter o resultado.
Tiago explica que a suplementação é uma aliada de quem pratica jiu-jitsu, um esporte de muito contato físico que pode causar lesões. O jiu-jitsu é a arte de torcer o adversário, né? E, consequentemente, acaba que às vezes passa do limite e aí podem vir algumas lesões. O uso de alguns suplementos é importante, ajuda, mas não é milagre não, ajuda mais pós-lesão. E como nós vimos na reportagem, belos exemplos, atletas que fazem uso depois de ouvirem especialistas, de terem um acompanhamento profissional. Como fica o clima nesse fim de semana? A previsão para este sábado você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o sábado é de sol forte e nada de chuva, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Santa Vitória, tempo nublado e variação da temperatura ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Monte Carmelo, a previsão amanhã é de sol entre nuvens, pode chover no fim do dia, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Patos de Minas, tempo nublado e nada de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Nenhuma previsão de chuva também em Campina Verde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural para o fim de semana. E mais, como garantir a tranquilidade dos cães e outros animais que sofrem com barulho comum no mês das festas juninas. Eu volto já. Confira agora a nossa agenda cultural. Amanhã tem a 7ª edição do Festival de Quadrilhas da ONG Ação Moradia. A programação do concurso conta com bandas e grupos de quadrilhas de Uberlândia e de cidades convidadas. Sábado acontece a disputa das quadrilhas Pega Fogo de Belo Horizonte, Forrosarte e Fala Uai de Uberlândia, com entrega de prêmios aos vencedores. É a partir das 6 da noite na Praça Sérgio Pacheco. Quem gosta de funk não pode perder essa festa. Sábado tem também o baile das cheerleaders com MC Livinho. O encontro marcado é no Castelli Master às 11 da noite. Para quem não dispensa um bom pagode, sábado em Uberlândia tem também a festa de comemoração dos 30 anos do Grupo Raça, um dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil, a partir das 4 da tarde no Vertical Escalada. Domingo, a dica para um passeio tranquilo e bem agradável é a Feira da Gente. Artesanato, música com artistas locais, comida típica mineira e também os outros cardápios fazem parte da programação. O ponto de encontro é na Praça Sérgio Pacheco, a partir das 9 da manhã. Sempre nessa época do ano, a gente acostuma com os fogos de artifício. Estamos no mês das festas juninas e estourar traques, bombinhas e rojões faz parte da tradição. Nós até sabemos lidar com barulho, mas os animais sofrem muito com isso. Há 9 anos, a Shih Tzu Cindy traz alegria para a família. Priscila conta que a companheira inseparável gosta muito de brincar. Quando filhote, a dona percebeu uma mudança no comportamento. A pequena fica muito assustada com barulhos altos. Nesse período de festa junina, os fogos são um problema. Desde filhotinha, nas primeiras situações de barulho, eu sempre percebi um certo pânico. Na situação de fogos, bombinha em festa junina, traque de criança que às vezes solta na rua, isso afeta demais ela. Chuva, trovão, começa a querer armar chuva, trovoada, tal, ela já começa a ficar em pânico, né? E eu já percebo isso mesmo desde filhotinha. Como nós já sabemos que ela tem essa insegurança com relação ao barulho, o próprio colo mesmo já traz esse conforto que eu vejo que ela precisa mesmo numa situação assim de pânico com relação ao barulho. O medo de barulho alto fez Cindy fugir de casa uma vez, mas foi encontrada pela família. Final de ano que eu passei fora de casa e quando eu voltei na portaria ainda o rapaz ainda me falou: "Você perdeu uma cachorrinha?" Eu falei: "Não, né? Tá em casa." Para mim estava tudo bem. Quando ele sai da portaria com ela no colo,
eu vi que ela tinha fugido, porque com a casa aberta ela procura uma opção de fuga. Era um vão que eu não imaginava que ela pudesse estar passando, mas ela conseguiu fugir por aquele vão. Se o animal estiver assustado com o alto barulho, o ideal é a família estar por perto e manter uma sensação de naturalidade. Assim, o bicho de estimação vai se sentir bem seguro. Primeiro cuidado que o proprietário tem que fazer é tentar acalmar o animal, tratar aquela situação como uma situação natural, tentar brincar com ele, para que ele não reforce esse comportamento do medo do animal. A veterinária explica que a audição de cães, gatos e pássaros é muito sensível. Os cães escutam em uma intensidade 4 vezes maior em comparação à audição humana. Além do medo, alguns animais podem apresentar outros sintomas. Os animais podem ter só um leve tremor de medo, sinais de medo, como pode ter arritmias graves e até acontecer morte, como já aconteceu com alguns pacientes. Então, o dono tem que estar muito atento porque as reações podem ser as mais diversas possíveis. Em caso de reações mais graves, a recomendação é buscar a ajuda de médico veterinário. O uso de fitoterápicos é uma opção para deixar os animais mais tranquilos. Nós temos vários florais para medo e trauma, nós temos florais para ansiedade, produtos homeopáticos, florais para ambiente, que você pode colocar no ambiente do animal e deixa o ambiente assim, mais tranquilo para o animal. E muitas vezes, não só a homeopatia ou os florais, fitoterápicos, muitas vezes também precisa de alopatia. Então, às vezes, o animal realmente precisa ser sedado em algumas situações para evitar fugas que acontecem em muitos casos, traumas, animais que se machucam ou, às vezes, até a morte do animal. Se depender da Priscila e a família, Cindy não vai ter problemas em superar o medo de barulho. Procuro deixar ela dentro de casa, uma área maior aberta, área de serviço, junto com a cozinha, sala, assim, área de baixo aberta, para ela poder ter uma circulaçãozinha, mas não aberta agora de tudo, para não correr o risco da fuga novamente. É sempre bom dosar, né? O que realmente é barulho, o que é festa e principalmente tomar aí os cuidados essenciais com os nossos animais. O TV Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Boa noite para você, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda, às 10 para 7 da noite. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.